nisso aí, porque tem casa que a graça está cheia, irmãos, e quando a casa está cheia da graça, não é isso? Às vezes não é a melhor casa, às vezes não é a refeição mais, vamos dizer assim, mais mirabolante, mas tem graça naquela casa, e a graça nos alimenta. Foi isso que o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, meus irmãos, nós temos de fazer uma oração. Temos de orar ao Senhor para que o Senhor encha o nosso lar deste amor, né? Que o nosso lar seja este lar aqui, ó. Um exemplo: se o chefe desta casa, se este homem tivesse, não aconteceu, se este homem tivesse morrido e o chefe da casa fosse o irmão mais velho, o que iria acontecer com este que entrou? Né? O que iria acontecer com ele? Talvez, na menor das hipóteses, dali seria enviado, seria preso. Na menor das hipóteses. Só que a casa tinha graça. Amém? Vamos orar para que Deus enche o nosso lar disso, irmãos. É um culto onde nós estamos orando por famílias, e tem famílias que são marcadas por culpa, né? Tem famílias que são marcadas por vergonha, tem famílias que são marcadas por vergonha. Eu disse para os irmãos aqui no Japão, né? Para eles vale mais ter a cara limpa, na verdade, do que sacrificar, do que ver um familiar seu morrendo. Para eles é mais importante ter isso. É por isso que os irmãos vê constantemente lá suicídio. Por quê? Porque parece que o país não sabe o que é graça. O islamismo não sabe o que é graça, meus irmãos. Não sabe. O Japão não sabe porque o que impera ali é o budismo. Os países asiáticos, né? Asiáticos ali, a grande parte, não sabe, pois o que impera ali é o islamismo. E a graça, irmão, só vai ser encontrada numa única religião que há no mundo, que se chama cristianismo. Fora do cristianismo, fora de Cristo, não sabe o que é graça. É olho por olho, dente por dente. Até o judaísmo funcionava assim, meus irmãos. O judaísmo não sabia o que era graça. Essa foi o grande embate de Paulo, muitas das vezes com muitos judaizantes. Eles não sabiam o que era graça, meus irmãos. O cristianismo é a única religião neste mundo que sabe o que é graça. A única religião. E nós estamos privilegiados, por isso que vocês têm a oportunidade hoje de trazer essa graça para dentro da casa de vocês. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor diz aqui no versículo, já finalizando, né? 23 e 24. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. Agora, uma pergunta: os irmãos sabem por que Jesus contou essa parábola? Por quê? Há 3 parábolas respondendo a pergunta. Por que Jesus contou esta parábola? Olha o capítulo 15, lá no versículo 1. Tem a resposta aí. Eu vou ler para vocês. E chegavam-se a ele, esse ele aqui é Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicano, irmãos. Publicano era um grupo de homens, né, que eram odiados pelos judeus. Eles odiavam os publicanos. Zaqueu era um publicano. Eles odiavam. Para eles eram pior do que os pecadores ainda. Então chegava para quem? Para Jesus, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este Jesus recebe pecadores e come com eles.
ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Então Jesus agora propõe 3 parábolas: da ovelha perdida, do filho perdido e da moeda perdida. 3 para mostrar o quê? Para mostrar o amor de Deus. Todas essas 3 parábolas aqui têm uma única mensagem. Todas as 3 parábolas estão mostrando o amor de Deus. Todas as 3 parábolas estão mostrando a graça de Deus. Quando nós terminamos nosso culto, nós dizemos: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Não é isso? Bênção apostólica que Paulo nos ensinou em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, lá no finalzinho. Então, queridos, esses judeus aqui, essa parábola aqui foi para os judeus, porque os judeus não sabiam que era graça. Eles achavam que era uma questão de mérito, né? Achavam que era uma questão de mérito. E se Deus for agir por mérito, meus irmãos, nós estamos perdidos, né? Se Deus for agir por mérito comigo, com você, nós estamos perdidos. Você falar bem assim: Deus, me julgue pelos meus méritos. É complicado isso aí, entendeu? Pode morrer. Não vai morrer aqui porque Deus sabe dos problemas que isso vai dar, não vai fazer isso. Mas é complicadíssimo alguém falar: me julgue pelos meus méritos. Não. Deus olha pela graça. A graça está em Jesus. A graça tem de estar na igreja. A graça tem de estar na nossa casa, meus irmãos. Amém? A graça precisa de estar na nossa casa. Então, quando a casa vai ser um lar de restauração? Quando a graça lá estiver. Quando que a casa vai ser um local de reconciliação? Quando o lar vai ser isso? Quando a graça lá estiver instalado. Vamos orar então para que Deus faça isso com os nossos lares. Vamos vir aqui à frente, vamos fazer esta oração para que Deus